Boa noite, pessoal. Boa noite. Como que vocês estão? Bem. Eu tô. Boa noite de novo. Boa noite de novo? Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite. E aí, como que você tá? Tudo bom? Bom, pessoal, hoje é com muita alegria, de verdade, que eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês, sabe? Eu vim falar de algo que venho experimentando há pouco tempo e notei o quanto isso tornou minha vida realmente mais leve, realmente mais tranquila e me permitiu observar coisas que antes eu não observava, sentir coisas que antes eu não sentia. E em meio das palavras que eu vou oferecer para vocês hoje, eu quero que vocês entendam que tem muito da minha própria vivência. Assim como eu ainda preciso aprender ainda mais naquilo que eu vou dizer hoje, eu percebi, reforçando, o quanto que é gostoso estar do lado de Jesus. E para vocês entenderem um pouco do que eu vou falar hoje, como a Débora falou, eu vou falar um pouco sobre justamente o fardo que nós levamos na nossa vida, né? A gente, no meio da correria, a gente fala assim, nossa, a vida tá tão difícil, e às vezes ela não está. Às vezes é uma questão apenas nossa, de ver o mundo, de ver as coisas e de sentir as coisas. Mas para entender um pouquinho mais sobre o que eu tenho para falar hoje, eu trouxe uma musiquinha para vocês. Só que eu não vou dessa vez igual da última palestra, eu vou tentar cantar um pouquinho para vocês. Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência com os ouvidos, né? Um pouco, né? Pois é. Paciência um pouquinho, porque é uma música que pra mim, eu tenho ela desde muito novo. Eu tenho música, vocês conhecem uma música do Padre Fábio de Mello. É uma música muito bacana, e se vocês quiserem o nome e tudo mais, aí eu passo pra vocês, tá bom? Precisa não, precisa não, tá tranquilo. Precisa, então precisa, né? Vamos fazer um momento técnico. Mas pode continuar, deixa dando. Se quiser pra não te interromper, pode. Tá certo. E essa música ela vai retratar a música toda, até seu final, ela tem exatamente aquilo sobre o que eu vou falar hoje. Eu baseei muito em cima dessa música essa questão. Então eu vou cantar no primeiro momento a primeira parte, depois em um determinado momento a segunda parte, aí para vocês terem se apropriarem bem daquilo que eu quero passar, ok? Não quer ligar, então assim, tem que ser na capela. Na capela, tá, né? O nome dessa música chama Chega Mais Perto, tá bom? Então vamos lá. É assim, ó. Onde é que você vai com tanta pressa? Mas se há de quem tem muito o que fazer. E se eu posso lhe pedir alguma coisa, eu lhe peço, senta aqui. Como um dia eu sentei naquele poço e a amizade visitou meu coração. Fui o amigo e o esposo que faltava, e hoje pode ser também assim. Os teus olhos me revelam tanta sede, e não sou indiferente à tua dor. Mas tem coisas que eu não faço, não são minhas, dependem somente do teu querer. Um milagre se dará por duas vias, uma é minha e outra deixo pra você. Mas se você trouxer a minha sua água, eu devolvo o vinho. Chega mais perto, não tenha medo, não diga nada, silêncio é palavra que não faz segredo. Se for preciso, enxuga o seu rosto, lágrimas são fragmentos de histórias que eu posso entender. Então, boa parte dessa música é o que eu quero retratar hoje. Porque no nosso dia a dia, nós alegamos que nós não temos tempo, que é tão corrido, que o mundo cada vez mais nos consome. E aí eu faço a pergunta que eu fiz há muito tempo e lancei para mim mesmo. Quanta coisa nessa semana a gente deixou de fazer por conta da falta de tempo? Quanta coisa a gente
deixou de receber também pela falta de tempo. A gente deixou de dar amor, muitas vezes, deixou de receber amor. Deixou de fazer aquela oração ou dar aquele pequeno aperto de mão naquela pessoa porque eu estava com tanta pressa. Ou ainda, no trânsito, eu, na vontade de chegar logo ao trabalho, dei aquelas buzinadas várias vezes, pensei e falei coisas que não deveria. E acabei deixando o amor de lado. Acabei deixando as coisas do alto de lado por conta da nossa falta de tempo. E aí, novamente nós chegamos para Deus aqui na casa espírita, ou na sua casa, ou na minha casa, o nosso cantinho que a gente está lá com Deus, e falando: Deus, por favor, me dá força, a vida está tão difícil, está tão pesado, eu não tenho como continuar, pois está tão difícil, não tem solução, aquele meu patrão me deixa doido, eu não tenho paciência mais, eu estou me sentindo solitário, estou me sentindo mal amado, estou me sentindo limitado. Por favor, Deus, vem até mim, me ajuda. Mas no outro dia, Deus abre um sol maravilhoso, abre um céu esplêndido, faz os passarinhos cantarem para você ouvir, você não ouve. Permite com que você, ao sair do dia, você nem observa aquela pessoa que de repente passou por você e te deu um bom dia, ou apenas um sorriso entreaberto. Mas a gente continua na pressa. Continua caminhando, continua em direção e vai ao trabalho. Chega no trabalho e já vai com a cabeça pensando: não, porque está difícil, porque aquela pessoa não limpa direito, porque aquela pessoa não faz aquilo. Mas em nenhum momento paramos para perceber que às vezes aquilo é a nossa forma de enxergar o mundo. Talvez a gente não perceba que por trás, às vezes, daquela vassoura que a pessoa passou no canto, faltou um pouquinho mais de experiência. E que talvez na minha humildade deveria chegar nela e falar assim: não, vamos lá, ó, te ajudo, te ensino, ó, pega a vassoura desse jeito e coloca aqui, uma coisa às vezes tão simples, fala assim: uma vassoura, ela não sabe nem varrer, pelo amor de Deus, ela tá com 25 anos nas costas, 30 anos nas costas, não sabe varrer, não sabe passar um pano, pelo amor de Deus, não me ensina não. Eu ganho meu, que é o que eu escuto bastante aqui, eu ganho o meu dinheiro, então sei que no final de semana vai estar tudo igual, eu quero que... É assim que a gente às vezes encara os dias. E aí chega no final de semana, novamente a gente fala: Deus, vem, me ajuda, o fardo está tão pesado. Mas Jesus nos ensina que o fardo dele é suave, é leve. Ele nos deu tantas coisas, nos deu tantos ensinamentos, deu as bem-aventuranças, já transcreveu no Sermão da Montanha, nos disse para amar o próximo, nos disse para sermos pacientes, sermos humildes. Mas muitas vezes esse é o trivial, é o descartável, é o secundário. E entre as filosofias, agora vamos entrar entre a filosofia que eu estou divagando agora, vamos agora puxar para uma coisa mais prática. Vamos falar um pouquinho de Kardec. Kardec, em uma das coisas mais bonitas que eu tenho dele, que eu tento puxar, que é sobre o fato de nós raciocinarmos a nossa fé. O fato da gente perceber que nós somos, já dizia Platão, né? Recentemente, né? E ele incita isso, conhecer a nós mesmos. Então nós vamos pegar em dois paralelos nesse instante, duas condições. A primeira condição, que é o que eu explanei até o momento, nosso mundo ser tribulado, né? Corrido, e o fato da gente se conhecer. E no final das coisas, as duas circunstâncias vão se combinar num ponto só. Onde, veja bem, quantas vezes também a parte da correria, a gente também entra em condições da qual nós não pertencemos. Entramos em condições na qual nós não temos afinidades. E quando a gente vai ver, fala assim: nossa, estou trabalhando como, por exemplo, enfermeira, enfermagem. E às vezes eu chego lá no trabalho e não tenho paciência com aqueles pacientes. Não tenho paciência, às vezes, com o meu filho. Não tenho paciência no ambiente que eu estou. E muitas vezes ninguém de nós acaba perguntando: será que aquele lugar é o meu lugar? Será que aquilo é o que o meu coração deseja? Será que é a essência na qual Deus nos permitiu vir a esse mundo com uma missão? Será que naquela nossa essência a gente não está se desviando? Porque o mundo diz que você precisa fazer assim.
E dentro daquilo que eu analisei e observei que é o que justamente o ponto é... Não, ó, antes de tudo eu lembro de uma coisa, não é que eu quero que isso aconteça, mas é a linha que eu quero que vocês entendam. Eu faço a pergunta pra vocês. Quem disse pra vocês que nós temos que ir pra escola? Quem disse pra vocês que nós temos que fazer universidade? Quem disse pra nós que nós temos que casar, temos que ter filhos? Enquanto vocês vão fazendo essa pergunta, vocês elaboram as próprias respostas. Quem disse pra nós que nós temos que estar no emprego que nós estamos? Quem disse pra nós que nós temos que ter dinheiro? Quem disse pra nós que nós temos que ter carro, uma casa imensa, as roupas mais modernas, mais chiques, o aparelho, o iPhone 7S, 8 talvez? Quem disse? Quem disse que nós precisamos religiosamente ir todo domingo na casa espírita e escutar alguém falar? Quem disse? Foi o outro ou o nosso coração que está nos guiando para fazer isso? É a nossa essência que nos está guiando para que nós sejamos quem somos? Ou apenas fazemos apenas o que o outro diz? O que o grupo faz? E eu falo isso porque, quando eu estava estudando, algumas pessoas vieram me perguntar assim para mim, falaram assim, então, e as outras religiões, né? E como que tá, né? Eles não têm escolha, homem-bomba, né? Cada um no seu tempo. Porque eu tenho certeza que em meio, assim como nós, nosso meio, no meio deles, todos eles têm o tempo deles. O tempo deles de aprender. O tempo deles de entender as coisas como são. Mas o ponto em questão, que é como eu citei de Kardec, é quantas vezes nós pensamos a respeito do que estamos fazendo. Pensamos se nós estamos lendo o livro certo. Eu pego isso porque eu até terminei de ler o livro, mas estava lendo. Aí na hora que eu terminei, perguntei, pra que eu li? Pra que eu li? O que me acrescentou? Deixou só minha cabeça mais confusa. Só isso. Mas pra que eu li? Aí, coincidentemente, veio a palestrante, esqueci o nome do rapaz. Alguém pode me ajudar? Aquele rapaz que... O Vitor. Que ele falou assim, que a gente tem que voltar na base, né? Que a base é importante. Eu falei assim, será que eu realmente me aprofundei em quem é Kardec? E às vezes eu estou procurando Nietzsche, Kant, Jung, Platão, Aristóteles, ou tantos outros palestrantes ou filósofos que hoje nós temos até na doutrina espírita. E às vezes esquecemos tanto a essência. E quando eu fui vendo todas essas questões, quando eu fui percebendo todos esses detalhes na minha vida, dos meus questionamentos, eu pude perceber realmente isso. Que nós estamos com esse jugo pesado, com esse fardo pesado na nossa vida, justamente porque tem coisas que Cristo não faz. Não são coisas dele. São coisas nossas. E porque nós estamos no nosso livre-arbítrio, ele olha pra gente com aquele olharzinho assim, sabe, da mãe olhando pro filho. O filho não faz. A mãe já tá com o coração na mão assim, e o filho sabendo que o filho tá fazendo. Pra saber que aí na hora que o filho chega em casa, filho chorando, eu te avisei, eu disse, mas vem cá, filho, te abraça. E é isso que faz o nosso fardo ser pesado. É isso que faz o nosso jugo acabar sendo mais complicado. Porque justamente no nosso cotidiano, no nosso momento, nós não estamos realmente olhando para nós mesmos e nossa essência. Estamos buscando desculpas para as nossas atitudes nas coisas secundárias. E lembra quando eu falei do carro? Que a gente vai lá e buzina? Aí eu falei, sabe uma das coisas que Jesus também disse? Que Emmanuel também disse? Disciplina, disciplina, disciplina. Será que eu coloquei o despertador 10 minutos mais tarde para despertar porque eu queria dormir, tirar uma soneca? Ou queria assistir o filme ou a novela no dia anterior, que me deu tanto sono que não me permitiu acordar 10, 15 minutos mais cedo para a gente pegar um tráfego considerável, para que a gente possa ir escutando uma música, ouvindo uma palestra espírita, ouvindo um pouco de Jesus no meio do trânsito, sem que a gente se importe que se o irmão da frente ou o irmão de trás está também no tráfego, buzinando ou fazendo qualquer coisa do tipo. Mas a gente preferiu escolher dormir mais tarde,
acordar mais tarde, sair correndo, esquecer a chave, tirar o sapato, descer, sair, droga, esqueci as coisas lá, nossa, deixei o pão na torradeira, o pão tá lá, chega em casa, tá aquela fumaça enorme. E tudo porque a gente escolheu. Por comodismo, por individualismo. E quando aí, novamente, a gente se encontra no final de semana, ou até mesmo no meio da noite, novamente a gente diz, Deus, onde você está? Porque eu rezo, vou à igreja, leio, mas nada muda. Tudo continua igual. E por sua vez, também me perguntaram quando eu estava estudando. Mas então quer dizer que, para eu ser uma pessoa mais pura, né? Eu tenho que ir para um mosteiro. Eu tenho que ir lá, me trancar no mosteiro, rezar, assim, os blen, até a meditação e ficar assim, mais ou menos assim. Eu disse, não. Na Bíblia, já na Bíblia já, diz que nós somos seres de luz, sal da terra, e que nós temos que nadar contra a maré. E às vezes as pessoas entendem que nadar contra a maré é eu chegar no outro, no irmão, e dizer, você está errado. Eu estou certo, porque eu sou espírita. Ou sou católico. O que for. Porque o correto é isso. E na verdade, não. O nadar contra a maré é simplesmente nós entendermos a nossa condição atual nesse mundo. Quem é você? Quem somos nós? E eu vou pegar uma coisa que a Débora também me disse logo quando eu entrei aqui na casa. Ela falou que eu estudei um monte sobre as crianças cristal. Que são crianças que viriam a esse mundo, né? Que viriam para preparar a nova geração e tudo mais. Vamos supor que tá todo mundo aqui, todo mundo no mesmo barco, todo mundo está preparando a nova geração. Pera aí, a gente vai preparar a nova geração agindo da forma que a gente está agindo? Não respeitando o meio ambiente, não respeitando os animais, não respeitando às vezes nem o lixo que é para reciclar, a gente recicla. Ah não, deixa lá, depois vamos levar tudo do mesmo jeito mesmo. Então às vezes são as pequenas coisas que faz com que o mundo se encontre na forma que está. E aí novamente a gente diz, nossa, o mundo está em guerra, o Brasil está como está. Mas espera, volto a dizer, volto a repetir, vai ficar até meio redundante. Pera, é meu egoísmo, novamente falando. É meu individualismo. Porque é mais fácil eu simplesmente ser omisso do que simplesmente ter uma atitude. E uma vez eu falei, em uma experiência minha, o meu patrão fez uma coisa pra mim que eu fiquei uma semana que toda noite eu chorava. Toda noite eu chorava. Aqui nos Estados Unidos, porque eu vim pra cá, quando eu saí do Brasil, eu vim com aquela mente assim, não, eu vou para os Estados Unidos porque eu quero ficar frio. Eu quero ficar frio, porque no Brasil eu queria ajudar todo mundo. Né? E às vezes, nossa, me deixava de lado, queria ajudar todo mundo. Era meu sonho, ajudar todo mundo. Então, quando eu vou para os Estados Unidos, você é um homem frio, um homem assim, gelado, que não ajuda ninguém, pode estar caindo, tropeçando, agonizando do meu lado. Não, eu tenho meu compromisso. E quando eu contei isso pro meu patrão falou, não, eu tenho que aprender. Aí ele começou, conforme ele foi convivendo comigo, ele começou a falar assim, Cris, você é muito bom. Você tem que parar de ser bom. Você está sendo trouxa. Você está emprestando dinheiro pro fulano, mas ele não vai devolver. Eu falei assim, tudo bem. Posso até pensar de uma maneira diferente de ajudá-lo, que não dê dinheiro, mas tudo bem. Ele não vai devolver? Tudo bem. Minha vida não depende de dinheiro. Eu sou organizado e eu dei porque eu tinha. Não dei porque eu tirei do meu pão para dar pro outro. Eu tinha. Pude dar. E se não devolver, não tem problema. Não, porque você está sendo muito bom. Não, porque os meninos estão... O que aconteceu? Olha coisa boba. Eu ia na pizzaria comprar comida pra mim, os meninos falam assim, Cris, você traz as pizzas lá pra mim? Claro, não tem problema. E eles ficavam sentados no horário do almoço deles com as pernas pra cima. Aí meu patrão falou assim, você é muito bobo. Eles estão se aproveitando, eles estão aproveitando do minuto 1 ao minuto 30 do intervalo deles, e você tá lá na fila esperando fazer os pedidos deles, voltando, e às vezes eles reclamam porque você demorou, porque a pizza voltou gelada ou qualquer coisa assim. Sim, tudo bem. Só que aí onde eu comecei a aprender, vindo aqui, que aí é o equilíbrio. É o equilíbrio das coisas. Mas aí eu volto a perguntar, qual que é o problema da gente ser coletivo?
qual que é o problema da gente trabalhar também com o irmão? E na palestra de semana passada foi falado muito disso, né? E aí nós entramos no terceiro núcleo. Então, só recapitulando. Primeiro núcleo, a gente na pressa, a gente trabalhando, correndo, o mundo falando, não, corre. No segundo núcleo, nós pensarmos em quem realmente somos. E agora esse terceiro. Um núcleo no qual a gente pensa mais em nós. E às vezes a gente acha até que nós somos humildes o suficiente e acha que humildade às vezes vem com aquele chinelo velho. Ficar andando com aquele chinelinho velho pra cima e pra baixo. Às vezes a gente acha que caridade é você dar o dinheiro, dar comida, tá ali, mas o seu coração não. Nós estamos fazendo uma mera obrigação. Então, quando a gente fala de julgo, de peso, de como das nossas responsabilidades nesse mundo e o quão fácil isso tudo será, nós temos que pensar que quando Deus criou o paraíso, Ele criou os anjos, e dentre os anjos Ele criou um ser que era para ser seu representante. E esse ser, por conta de olhar o externo, as aparências e o individual, se rebelou. Ele levou quantos junto? E esse ser, hoje, faz com que no nosso meio fiquem se suscitando no nosso ouvido. Por obsessores, por espíritos brincalhões que seja, ou às vezes por nossa própria vontade. Dizendo, não, é assim mesmo. Você tem que, ó, você não tem tempo. Você tem preguiça, senta mais, olha que sofá gostoso. Olha que comida boa. E a gente não pode deixar de lado a questão do nosso corpo também. Nossa, que comida boa. Não, eu vou comer. Tô querendo comer açúcar lá em cima. Mas eu vou comer. Vou comer o açúcar, vou comer o chocolate, vou comer as coisas. Vou comer. Porque é gostoso. É bom. E mais lá na frente a gente fala assim, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda que eu tô com diabetes. Deus me ajuda porque eu estou com artrite, artrose, com os pés doendo, sobrepesado, hipertenso. Ou com o meu ouvido, minha mãe sempre reclamava comigo porque eu sempre gostei de usar fone nos ouvidos com música bem alta. Minha mãe, Cris, você vai ficar surdo quando ficar mais velho. Você vai ficar surdo quando ficar mais velho. Eu, antes de vir pra cá, eu fiz um exame assim no meu ouvido esquerdo, eu tenho uma debilidade, pela minha idade, ele é um pouquinho mais baixo. Aí eu falei, já vi tudo que eu vou ficar 70 anos, eu vou ficar, mais ou menos por aí, porque escolha minha. Aí eu vou pedir pra Deus, Deus, volta a minha audição. Vai lá, põe barro, dá uma cuspida aqui assim, qualquer assim, volta a minha audição. Não. As nossas escolhas. E a gente estuda tanto aqui nessa casa, e eu tô dizendo por aqui porque assim, eu não conheço nenhuma outra casa espírita, eu vou dizer aqui que é o lugar que eu amo. A gente aprende aqui, e obviamente eu tenho certeza que a gente aprende com a vida, o quanto a gente planta e o quanto a gente colhe, não é? E é isso exatamente aquilo que eu tô falando, que é o que eu tô tentando dizer pra vocês. E assim, é até engraçado, porque eu tô falando hoje justamente, eu até falei pra Débora, eu não quero colocar slide, porque eu quero falar justamente aquilo que eu tenho no meu coração. E assim, eu olho pra vocês, eu sei que cada um de vocês aqui tem as suas dificuldades, tem seus momentos, tem seu tempo de aprender. Mas eu peço, por favor, olha pra dentro de cada um de vocês. Olha para o ambiente, para o mundo que vocês estão se inserindo. A gente não precisa viver da forma que a gente está vivendo, a gente precisa nadar contra a maré. E nadar contra a maré, só reforçando, não é rebelar contra o mundo, é achar o nosso lugar. Se a gente achar o nosso lugar, com certeza a gente vai fazer aquilo com amor. A gente vai ser mais solícito, mais coletivo, mais solidário, porque é amor no que nós estamos fazendo. Não estamos num lugar simplesmente por estar. Então eu peço. Tem coisas que Cristo não faz. Não são coisas dele. Mas depende do seu querer. Mas, se cada um hoje trouxer a água que vocês têm, ele vai tornar isso tudo mais fácil. Vai tornar esse jogo mais leve, porque eles vão devolver o vinho para vocês.
fazer a transformação na vida de vocês, a transformação exata que cada um de vocês hoje precisa na vida de vocês. Se hoje a vida de vocês está em tempestade, está em tribulância, em tribulação, em transição, dá água para ele. Eu tenho certeza que ele vai devolver. Ele já está devolvendo. Eu vejo nos olhos de vocês que lá no fundinho, cada coisa que eu falei, cada informação, mesmo que seja pequena e lançada, vocês se apropriam de alguma coisa. E eu tenho certeza que seu anjo da guarda está lá, assim, te ajudando, assim, aqui por trás, fazendo assim, isso, pensa nisso. Todo feliz. Porque é isso que vai acontecer a partir de hoje. Em nome de Jesus, eu sei que vai. E eu digo para vocês, meus irmãos, eu digo para vocês que o jugo de Deus, de Cristo, ele realmente é mais leve. E como agora ele vai ser mais leve? Agora vamos fazer deu umas puxadas de orelha de um lado, agora vamos falar umas coisas bonitas, né? Tem que falar um pouquinho de coisa bela, né? Para ser mais fácil, primeiramente, regra número 1, aceite quem você é. Todo mundo sabe que eu trabalho com o corpo. Sou profissional de educação física, eu faço com cardápio, vários de vocês já vieram até mim já, e eu sempre explico, antes de tudo, para meus clientes. Você é desse jeito. Olha pra você, ame você mesmo. Que se você é um palito e nasceu para ser palito, não queira ser desse tamanho. Se você é desse tamanho e você nasceu para ser desse tamanho, não queira ser palito. Da onde que você está querendo ser desse tamanho ou desse tamanho? É igual aquela velha história. Se eu tenho cabelo liso, quero enrolado. Se eu estou enrolado, quero liso. Se eu sou alajapom, como minha mãe fala, eu quero ser ó, as ondas do mar, assim, como minha mãe falava. Se eu tenho olho claro, eu quero ter castanho. Se eu estou castanho, eu quero ser claro. Se eu sou branco, eu quero ser negro. Se eu sou negro, eu quero ser morena. Porque se eu sou branco demais, eu quero pegar uma praia e pegar um bronze. Porque a cor bonita é a cor do bronze, né? Aí vai lá, se não dá pra tomar sol, passa a tinta. Passa a tinta. Porque o mundo tá dizendo pra vocês que o bom é ficar com os bronze. Mas a vitamina D, que era importante a gente se preocupar, a gente não tá se preocupando. Então a primeira coisa é, aceite quem você é. Olha na frente do espelho e diga, você é perfeito. Você é maravilhoso. Não porque eu estou falando, e não porque aquela velha frase, eu sou perfeito aos olhos de Deus, mas será que você se sente perfeito aos olhos de Deus mesmo? Porque quem tem que sentir isso é você. Se sinta perfeita, se sinta maravilhosa, se sinta radiante, né, Regina? Tá? Brinca. E quando a gente procura o corpo, adequar o corpo, a gente está procurando adequar o corpo com exercício, com nutrição, porque o mundo está dizendo que eu tenho que adequar o meu corpo por conta de que eu tenho um padrão. Mas porque a minha saúde é mais importante. Porque meu colesterol é importante. Porque meu índice de gordura é importante. Porque eu não quero ter um infarto. Porque eu tenho mais anos de vida para amar mais meus filhos, os meus netos, os meus amigos, meu vizinho, meu cachorro, meu peixe. Eu vou cuidar da minha vida não porque alguma pessoa determinou, mas porque eu pensei acerca da minha vida e eu sei o que é melhor para mim. Mas no momento que a gente faz melhor para mim, aí vem o passo 2, que é um pouquinho mais difícil. O passo 2 é amar o irmão. Aí a gente fala, amar o irmão, eu tenho que amar o irmão, ele tem defeito, ele não varreu o canto direito, oh, Deus do céu, eu ainda mais que eu sou perfeccionista, eu sou meio quadrado assim por algumas coisas. Não pode, ele dobrou a camiseta desse jeito, mas é desse jeito que dobra. Não acredito, mas é muito burro. Olha só, meu Deus do céu. Aí você fala, amar o irmão é permitir o tempo do irmão. É permitir que ele tenha o tempo dele de crescer. É permitir o tempo dele de aprender. E se esquecer que o fato da gente estar se irritando com o irmão estar fazendo coisa errada, não é porque a gente está falando assim, ele nunca aprende, mas é porque a gente se sente superior. E uma coisa que uma palavra que é infundida no nosso meio, que é uma coisa importante, que eu quero que vocês gravem bem, aprendi recentemente também.
Não usem a palavra orgulho. Sou orgulhoso disso, sou orgulhoso daquilo. Orgulhar-se é você se colocar acima de qualquer um. Ou acima de algo. Eu sou orgulhoso porque eu fiz faculdade. Tenho orgulho de ter faculdade. É porque eu estou me colocando aqui e que as pessoas que não tenham isso são inferiores a mim. É isso que o mundo hoje insere na nossa cabeça. Buscar ser acima. Então, quando nós estamos falando do nosso irmão, de amar o irmão, é entender que nós somos iguais. Não existe nada de diferente no irmão que está do lado. Nada. Nós somos iguais, compartilhando a mesma essência, o mesmo amor, a mesma fé, o mesmo Deus, o mesmo carinho, os mesmos problemas, o mesmo momento, nossa mesma necessidade. Nós somos iguais. Iguais. E dentro desse amar ao irmão, meus irmãos, é também, como eu falei, entender o tempo dele. Mas nesse momento de entender o tempo dele, tem uma outra coisa também. Que é parar e perceber o quanto o nosso egoísmo tem atrapalhado o nosso dia a dia. O quanto o nosso ego está permitindo com que a gente não tenha paciência com esse irmão e não respeite o tempo dele. Então, novamente eu peço. Olhe para Jesus. Procure calma, não porque alguém disse. Procure amar, não porque alguém disse. Porque no coração de vocês isso nasceu. Como uma flor. Desabrochou. Nasceu. Não estou fazendo obrigado. Porque enquanto nós, meus irmãos, nós permanecemos nesse individualismo de sou eu, pra mim, nada muda. A gente pode até falar que nós estamos em evolução. Vamos até numa nova reencarnação voltar, sendo que hoje, podemos ser hoje. Por mais que de repente a Débora fale pra mim que às vezes eu sou muito apressado. Hoje é o tempo da gente parar de ser individualista e começar a ser coletivo. Hoje é o tempo da gente olhar pro outro. Mas eu prefiro ir lá no churrasco de sábado e pegar um pedaço da carne, aquele pedaço da carne que eu gosto, mas antes que o meu irmão pega. Do que chegar lá, não, vamos lá, essa é a melhor parte da carne, vamos dividir. Ó, tá dois. Metade pra você, metade pra mim. Então, meus queridos, eu vou cantar a última parte da música e vou encerrar. Que hoje é uma coisa, como eu falei pra vocês, justamente eu não coloquei slides porque eu tô querendo falar justamente alguma coisa aqui dentro de mim, como se a gente fosse uma família mesmo. Dando dicas, conversando, que eu estou considerando hoje a maneira mais pura de falar pra vocês, sem muitas palavras, muito informativo, muitas coisas, e espero que vocês tenham entendido. Mas, vamos lá. Segunda parte da musiquinha. Então você chegou perto de Cristo agora, e aí ele fala: eu te vejo entrelaçado em tantos erros, machucando tanta gente sem saber. Infeliz vai se tornando pouco a pouco. Por favor, queira voltar. Não prometo dar-lhe um jardim de flores, mas prometo a força para poder plantá-lo. E prometo estar bem junto no cultivo, e se preciso, lhe consolar. Cantaremos a semente germinada, podaremos o que não puder crescer. A cada poda há de ter um ensinamento. Eu vou lhe ajudar a compreender. Sou o verbo do princípio feito carne. Sou o Deus que resolveu ter coração e que está sentado à beira deste poço, mirando seu rosto na voz deste moço, lhe dando recado. E se for possível, eu espero visita. Não tarde em chegar. A casa é a mesma, no mesmo endereço. Eu te espero por lá. Chega mais perto. E é assim que hoje Deus encontra na nossa vida.
pedindo para a gente chegar mais perto dele, pedindo para a gente aprender com as nossas falhas, pedindo para que cada um entenda onde é o nosso lugar, ao lado dele, em nenhum outro lugar. Então, para que se preocupar com esse mundo? Para que se preocupar em ganhar dinheiro? Para que se preocupar com tantos afazeres, sendo que o mais importante é sentar ao lado do Mestre? Para quê? Por isso que é tão pesado. Porque a gente escolhe as coisas desse mundo e o mundo dele não é este. O mundo a qual ele pertence a outro. Então chega de pressa. Chega de correria. Chega de se preocupar com os padrões desse mundo. Chega de se preocupar com se eu estou uma boa aparência ou não. Porque o que importa é estar do lado do Mestre. E estar do lado dele é tão mais fácil. É tão mais simples. E a gente só acha que é difícil porque na hora que a gente vê, entra do lado do Mestre, a gente fica com vergonha. Porque a gente deixa o nosso egoísmo predominar. Nossa individualidade predominar. As nossas vontades. Então, que Deus, hoje, possa abençoar a todos vocês. Que Deus possa estar na casa de vocês, fazendo vocês entenderem que vocês já são vitoriosos, já conquistaram o amor dele. Basta aceitar, porque ele está ali do lado, todo dia, todo momento, sem exceção. E que se você hoje está dizendo que a vida está difícil, está pesada, pare e perceba. São as minhas escolhas. São as minhas opções. Então está na hora de optar por algo melhor, algo maior. Isso eu peço para mim. Está na hora de me optar, hora de crescer. Independente se vai ter outra vida ou não. A hora é hoje, não é amanhã. Não é para depois. É agora. É agora no meio do jantar. É agora quando a gente sai na rua. É agora quando a gente chega em casa, que eu tenho certeza que eles devem ter parentes em casa. Ou mesmo que não tenham. Mesmo que não tenha, às vezes tem um vizinho ali que de repente na hora que está passando, às vezes por curiosidade abriu a porta para ver quem está passando. A hora é hoje. Estar com o Mestre é ser diferente. É ser contra tudo isso que está ocorrendo neste mundo. Então que o mundo não pertença à vida, não esteja na vida de vocês, no coração de vocês. E que o nosso mundo, assim como o do nosso Mestre, não seja desse reino, seja de outro. E se não é desse reino, eu volto a repetir, volto a falar e vou falar até mais alto. Para que ainda a gente se preocupa com as coisas deste mundo? Por quê? E a resposta está naquilo que eu falei anteriormente. Conhece a ti mesmo. Procure saber quem são vocês. Procure saber quem são vocês. E repito mais uma vez. Procurem saber quem são vocês. Não tenha medo de quem são vocês. Não corram de quem são vocês. Mesmo que na hora que você chegar lá, parece que tudo escuro, está tão feio. Mas Deus te ama igualmente. Igualmente. E talvez Ele te ama até mais porque você está precisando ser igual aquele filho que foi sair na rua e a mãe falou: filho, leva o guarda-chuva. Ele se não levou, voltou todo molhado, pegou uma gripe e falei: mamãe falou. Mas vem cá, te dou xarope. Então vamos todos pegar esse xarope hoje. Não vou me estender muito mais. Eu acho que com poucas palavras, eu acho que eu falei tudo o que eu quis dizer. Agradeço a atenção de todos. Agradeço o tempo de vocês.
Agradeço por vocês terem escolhido estar aqui, partilhando um pouquinho desse momento comigo. E peço, em nome de Jesus, nosso Mestre, que nós realmente possamos ser diferentes, diariamente, constantemente, e entender que não existe o certo ou o errado, e que o irmão que está lá fora não está errado, só está no tempo dele, e que a gente também tem o nosso. Agradeço a atenção de todos vocês, novamente que fiquem com Deus, e espero que não tenha doído os ouvidos.